conversar um pouquinho sobre esse assunto. Por que a Fran falou sobre esses dados, falou sobre mulheres que se preocupam, mulheres que estão em tratamento? Mas sabe por quê? Porque nós homens, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar as coisas. Tanto que você percebe na aceitação do convite para estar aqui hoje. Porque a gente acha, o homem ele tem uma dificuldade de aceitar que o sexo frágil, no fim das contas, não é a mulher. Eu acho que o sexo frágil, no fim das contas, somos nós homens. Sabe por quê? Porque a mulher, ela é aquela que busca a sua saúde, é aquela que preocupa, é aquela que vai atrás, é aquela que sempre está à frente, até da própria saúde em si. E a gente não, a gente segura muita coisa, a gente guarda muita coisa calada. Então eu acho que a mulher, ela é o sexo forte, eu acho que nós somos o sexo corajoso. Que a gente enfrenta muita coisa, está morrendo de medo, mas a gente vai, porque a gente é homem. E sabe o grande problema que a gente tem hoje? É que na nossa sociedade, a masculinidade, nós estávamos conversando com o pastor antes da gente começar, a gente tem hoje uma masculinidade que é muito tóxica, em que o homem ele precisa ser, ele precisa ter, ele precisa mostrar que é alguma coisa, para que ele seja aceito, para que ele realmente seja homem, porque se ele não tiver tal característica, ele é um homem fraco, ele quem sabe possa ser considerado talvez um não homem, né? Um homossexual, ou enfim, qualquer outra característica que se dá hoje. Então existe esse medo, se eu fizer isso, se eu fizer tal coisa, se eu fizer o exame da próstata, talvez as pessoas vão me chamar de viado, vão me chamar de homossexual, de gay e tal, e eu não quero passar por isso. Então hoje eu queria que a gente conversasse, não vai ser uma palestra, vai ser um diálogo, a gente vai conversar, trocar experiência, e a gente vai conversar sobre esse tema. Por que é Novembro Azul? Existe uma divisão de cor, né? Meninas vestem rosa e homens vestem azul. Então por isso que separou dessa maneira, só que tem um detalhe que a gente se esquece. Setembro, alguns meses atrás, a gente falou sobre suicídio. E aí muitas pessoas falaram sobre isso, postaram sobre isso, muitas campanhas, e é muito bom. Mas eu queria conversar com vocês a seguinte situação. É só em setembro que morre gente? É só em setembro que pessoas se suicidam? É o ano todo. Então são assuntos que nós devemos falar sempre. Câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata. E isso a gente acaba falando só nesse mês, ou até nem falando direito. Mas a gente vai conversar um pouquinho agora, eu queria que vocês se abrissem comigo. Tanto mulheres como homens, para a gente trocar experiência, todo mundo aqui é adulto, a gente tem liberdade para falar sobre esse tema, tá certo? Pode passar um slide para mim para a gente conversar? Essa imagem aqui está um pouco curtinha, mas eu queria só que vocês entendessem o seguinte. Até um tempo atrás, quando a gente falava de saúde, a gente falava que saúde é apenas não ter doença. E aí, depois que o SUS ele começou a ser criado, nos dias de hoje, saúde, ele ampliou um pouquinho mais essa possibilidade, e o SUS, o maravilhoso SUS trouxe isso para nós. Então saúde deixou de ser só apenas não ter doença e passou a ser um bem-estar físico, mental, emocional e, para fechar com chave de ouro, espiritual. Então o ser humano ele precisa estar tranquilo e cuidado nesses 4 aspectos para que a saúde esteja em equilíbrio. Porque entendeu que no passado aquele conceito estava errado. Antigamente, quando você ia procurar uma assistência, um médico e tal, no passado só tinha acesso à assistência no hospital quem era funcionário público. Porque ele pagava uma taxa por mês e essa taxa que dava para ele o direito, ele e sua família, de ter assistência. E aí depois de um tempo isso acabou. Hoje em dia a gente tem o SUS que é aberto, a gente tem a prevenção que é aberta. Há uns tempos atrás isso aqui não existia. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é uma promoção de saúde, a gente está prevenindo a saúde para que ela tenha um futuro melhor, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Pode passar? Esse daqui é o nosso órgão que a gente está conversando nesse mês. Se você nunca teve a curiosidade, a gente homem, a gente só olha para o que está fora, né? Então a gente baixa lá a cueca, vê lá o pinto para fora e está tudo certo. Não tem nenhum problema, nada aparentemente com alguma ferida, não está coçando, não está ferindo, então eu estou bom. Mas o problema que a gente está falando esse mês, ele tem a ver com o órgão que fica na parte interna da gente. E essa imagem aqui, ela mostra como a gente é por dentro, para que a gente se conheça e entenda como é que a gente funciona. Veja só, a parte do pênis é a parte que a gente mais foca. É a parte que está fora, eu queria que vocês esquecessem ela. Dentro dela, existem alguns corpos, algumas estruturas que a gente está vendo aí, mas mais em cima, nessa região daqui, existe a região da próstata, e se você observar, ela fica bem conectada nessa mangueirinha que faz a passagem da urina da bexiga até fora, até o vaso, até o marco, enfim, onde você faz o xixi.
xixi. E essa região aí é onde a gente busca o maior risco para a nossa saúde do homem. Por quê? Primeiro que ela é na parte interna, a gente não sente, a gente não toca ela, a gente não consegue manusear ela todos os dias, como o nosso pênis, por exemplo, o nosso escroto, que é o saco. Então tem muita dificuldade. Então essa imagem aqui é basicamente para a gente conhecer como ela é. Aqui é normal. Lá em cima a gente tem a bexiga, que é onde fica o nosso xixi, armazena ela ali, um músculo resistente, forte, que se bem cuidado consegue fazer um trabalho perfeito. Abaixo dela a gente está vendo ali a próstata, aí vem descendo a uretra, e aí vai chegando até o finalzinho do pênis, que é onde o xixi sai. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Vamos seguir? Vai passar mais um. Esse órgão, a próstata que a gente estava falando agora, ele não é apenas responsável por dar câncer para nós. Uma vez a gente estava conversando com os homens, e eu perguntei, o que você acha para que serve a próstata? Aí a pessoa falou, para dar câncer, porque não tem função nenhuma. Aí eu falo, você tem sua parte de verdade. Mas no nosso líquido, que a gente ejacula, quando a gente está tendo ato sexual, ele não apenas sai da região do saco, ele sai daquela região. Volta mais uma imagem rapidinho. Volta um pouquinho, volta. Isso. O nosso sêmen, o nosso espermatozoide, ele sai dessa região daqui e ele é conduzido por uma mangueirinha e ela dá a volta, passa pela bexiga, ela se encontra ali na próstata e da próstata sai um líquido que a gente pode falar assim que ele vai começar a encorpar. Ele vai dar um pouco mais de substância no sêmen para que ele tenha realmente a função de procriar. Então é ela que é responsável por essa função. Somente o que sai daquele saco ali de baixo, ele é pobre, ele é morto. Então ele precisa fazer uma junção de vários elementos. Ele desce ali pela próstata, lá em cima, do ladinho, tem uma glândulazinha, se estou vendo amarelinha ali, ela também faz parte para fortalecer esse líquido, para que quando você ejacule, ele consiga fazer a fecundação. Então ele é um órgão muito importante, muito complexo. Só que qual o problema dele? Pode passar agora 2 vezes. Chega um determinado momento que esse órgão, com o decorrer da idade, ou então por alguns fatores que a gente não consegue explicar, que tem a ver com a genética, esse órgão ele cresce demais. E se você observar, a bexiga ali em cima e ele aqui embaixo, ele começa a ocupar um espaço que não era dele. Ele começa a expandir, ele cresce de uma maneira em que ele começa a apertar aquela mangueirinha que sai o xixi. E então, para fazer aquele movimento normal do xixi que você fazia antes, você vai sentir um pouco de dificuldade. E é aí que a gente vai perceber os sintomas de que alguma coisa não está bem, de que precisa procurar uma assistência, precisa procurar um médico, um enfermeiro, para a gente começar a desvendar o problema e solucionar o mistério. Pode passar mais um? Quer falar alguma coisa? Pode voltar nele, só um pouquinho. Aquilo dali está com problema, aquilo dali está normal. Está normal. Se você observar, ela estava aqui tranquila, e a gente percebe que essa região daqui estava livre. Então a urina vai sair tranquila, não vai ter nenhum problema. Mas daqui, desse momento para frente, ele começou a crescer demais, por alguma alteração do seu organismo, que a gente não consegue explicar agora. Mas aí você percebe que aquele canal, que antes estava livre, agora está estreito. É igual quando você vai, por exemplo, usar uma mangueira para regar um jardim. Se você deixa a mangueira lá ligada, coloca a torneira na maior potência, você vai ter água fluindo. Se você pressiona o bico da mangueira, você percebe que a água ela vai para um lado, vai para o outro, ela se espalha. Então a água ela não tem tanta força de vazão, né, como se dizem, como tinha antes. Então está apertando, pode passar mais uma. E aí veja só, às vezes, aquele crescimento lá que a gente viu, ele é considerado benigno. Por quê? Porque nós homens, de acordo com a idade, a gente vai crescendo, o nosso corpo ele vai envelhecendo. Às vezes a gente pensa que a gente é super-homem, que o nosso corpo vai ficar assim para sempre, o que vai acontecer só é a idade aumentar. Mas não, a idade chega e o corpo da gente também ele vai sentir esses efeitos. Tanto a gente como as mulheres, crianças. Então, por exemplo, imagine que o seu coração ele é uma carne macia que você acabou de comprar no mercado. E se você pegar essa carne lá e for preparar para fazer o almoço, né, as esposas aqui, você começar a usar um martelinho, for machucando, vai chegar um momento que aquela carne não vai ficar tão robusta, tão grande, bonita, ela vai ficar fininha. Então imagine que o nosso corpo ele funciona daquela mesma maneira. Você vai usando muito o seu corpo. A gente tem uma máquina que funciona 24 horas por dia e não para. E muitas das funções que o seu corpo desenvolve você não controla. É o seu cérebro que tem o comando. A gente sabe que o comando maior primeiro vem, Deus deu o comando para o cérebro, o corpo funciona sozinho.
Então ele consegue manter o coração batendo, manter os rins filtrando, manter o fígado quebrando gordura lá. Então é muito autossuficiente o nosso corpo, só que não é para sempre. Não é para sempre. Aquela imagem anterior que a gente viu, a próstata ela cresceu demais. Aquilo ali é um fator que infelizmente nós homens, praticamente todos nós vamos ter que passar por ele. Aquilo ali é considerado hoje pela medicina uma hiperplasia benigna. O que é isso? O órgão cresceu, só que ele cresceu de uma forma que a gente não considera maligno ainda. Porque a gente tem como reverter aquilo ali, com medicação ou com cirurgia. Vamos adiante. Essa imagem aqui já é uma situação um pouco mais complicada, porque a próstata ela ainda manteve a sua estrutura normal. Você percebe que aqui a gente tem a mangueirinha está lá liberada, mas aqui em cima a gente tem um caroço. Então a gente percebe que a alteração ela foi tanta que a gente percebe que agora a gente já consegue sentir, se a gente pudesse palpar ela aqui agora, como a gente está palpando aqui a pele, um caroço, um nódulo, um cisto, alguma coisa diferente. E essa coisa é que vai complicar a nossa saúde por determinado tempo. A gente mostrou o que é o benigno, estamos começando a ver o maligno, mas eu queria ver agora um pouquinho de vocês. Vocês acham que o que é que causa o câncer na próstata? Se a gente consegue evitar ele, se a gente consegue, por exemplo, prever que ele está acontecendo, pelo que vocês já viram aí nas notícias, que todo mundo lê alguma coisa em algum lugar, ou ouve, o que é que vocês acham, vocês mulheres e vocês homens, que acontece, o porquê disso aí? Pode falar, toda opinião é válida. Eu acho que o homem que já pegou muito assim, doenças venéreas. Eu acho que tem uma chance maior. Tem uma chance maior. O que é que você acha, meu amigo? Você concorda com ele? Tem uma opinião diferente? Não concordo. Concorda? Tem alguma outra opinião diferente? Você não concorda a ver com hereditariedade, é um fator. O que é que você acha, pastor? Que a gente poderia classificar como um sintoma que a gente pode, se a gente pode mudar ou não pode mudar, se é regra que todo mundo vai ter, se não é, o que você acha aí? Não, existe uma pesquisa de um cientista brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele disse que até os anos de 2050 todos os homens vão ter câncer de próstata, né? Essa é uma expectativa. Espero que isso não se cumpra, né? Mas assim, olhando o câncer em si, o que é meu entendimento, que primeiro vem o benigno para depois vir o maligno. Ou seja, primeiro cresce a próstata e desse crescimento começa a aparecer a parte maligna, né? É mais ou menos o que eu penso, que eu entendo. Veja só, existem casos em que isso pode acontecer, mas normalmente o crescimento da próstata normal, benigno, ele acontece como fator da idade. E os outros fatores que a gente vai ver agora, que causam realmente o câncer em si, a gente tem como mudar algumas coisas. Tem fatores que a gente consegue mudar, tem fatores que não. Existem alguns aí para a gente, por exemplo, observar. A idade. Você não consegue parar de envelhecer. E aí, hoje em dia, o que a gente considera? Homens acima de 50 anos, a gente tem um rastreamento obrigatório. A gente tem que fazer pelo menos uma vez ao ano um rastreamento. Por quê? Porque isso é o normal. Se por um acaso na sua família você tem alguém que já teve câncer, que tem histórico, a gente baixa um pouquinho para 45. Aí, mas eu tenho, meu pai morreu disso, ou então meu tio, meus avós tiveram isso. Se você tem um pouco menos de idade, você quer rastrear, não tem por que a gente não fazer uma busca. Mas o protocolo que a gente tem hoje aqui, acima de 45 anos, se você tem alguém na família. Se você não tem, acima dos 50. Então, normalmente, quando a próstata cresce de maneira benigna, a gente tem como reverter isso aí com medicamento. Ou então com uma raspagem, que é uma cirurgia que o paciente ele vai até a unidade hospitalar e vai fazer um internamento. E aí, depois que esse processo for feito, ele vai ficar internado em uma UTI, vai fazer uma drenagem. Ele vai drenar sangue, porque vai saindo muito sangue da região da próstata, porque é algo interno. Então, é basicamente isso aí o tratamento para essa situação. Eu já fiz. Já fez? A raspagem do benigno. Então, é um procedimento que assusta muita gente. Por quê? Quando a gente fala de UTI, a gente já pensa em morte. Quando a gente fala de câncer, a gente já pensa em morte também. Hoje em dia, não. Tanto a UTI como o câncer não são diagnósticos de morte. Porque hoje em dia a gente tem tratamento. Só que o que acontece? Tudo tem que ser descoberto com antecedência. Quando a gente chega no local com um pouco mais de atraso, a gente já perde o ônibus, não é assim? Então, com a saúde não é diferente.
Tá? Então a questão, pastor, que o senhor citou de uma hiperplasia, ela evoluir para um câncer, são casos mínimos, entendeu? Então, por exemplo, hoje o câncer de próstata é o câncer que mais mata o homem pela estatística, como o câncer de mama também é o segundo câncer que mais mata as mulheres. Então o câncer de próstata hoje ele ocupa um ranking de primeiro lugar nos estudos de saúde, para a saúde do homem, que debilitam o homem, que impossibilitam o homem de ter uma vida tranquila. Mas é o que eu te disse, diagnóstico de câncer não é diagnóstico de morte. O diagnóstico de hiperplasia benigna também não é diagnóstico de morte, é um tratamento. Outro fator que é importante, mas a gente não consegue mudar, o fator hereditário, que ele falou. Ah, o meu pai teve, o meu irmão tem, um avô meu teve. Então existe uma chance de você herdar aquilo da sua genética. Existe uma chance muito, muito grande disso acontecer. Então, na dúvida, eu vou o quê? Rastrear. Eu vou buscar isso com a sombra que a gente vai mostrar aqui. E os de cá são fatores que você e eu conseguimos modificar. Por exemplo, obesidade. A obesidade hoje é um grande problema na sociedade para todos os sexos, seja ele masculino ou feminino. Mas a gente consegue controlar ele através de quê? Dieta, alimentação, atividade física, exercícios, trazem para a gente. Para vocês terem uma ideia, Deus ele deu para nós 8 remédios naturais que a gente tem à disposição. Esses remédios naturais eles são de graça, barato, e traz para a gente uma qualidade de vida que a gente não precisa se preocupar em gastar com eles. Ar puro, luz solar, descanso. Se você for observar, eles estão escritos na Bíblia e a própria ciência já comprovou que hoje eles são realmente eficazes. Só que a gente não usa, porque a gente está acostumado à medicina tradicional. Eu quero um remédio, eu quero internamento, eu quero soro. Hoje em dia o paciente não chega mais na emergência querendo um tratamento, ele quer logo soro. Eu vou tomar um sorinho aqui que eu estou me sentindo mal. Então, praticamente já dá o diagnóstico da sua própria doença e o tratamento sem antes nem ter sido avaliado. Então é muito rápido hoje. E às vezes pela manhã ele acorda, ele não toma um sol no fundo de casa, tira uma blusa, fica sentadinho lá tomando sol, no horário que é tranquilo, porque isso traz qualidade de vida. A gente hoje recebe muitos homens no consultório, mulheres também, por falta de vitamina D. E aí você pergunta, mas a gente mora numa região tão quente, você não toma sol, você não gosta. Eu acordo cedo, eu vou limpar minha casa, eu vou trabalhar, eu vou fazer as minhas atividades, não tenho tempo para isso. Então precisa tomar vitamina D em comprimido, sendo que o sol está à disposição de todos. O outro fator que a gente pode controlar, dieta, alimentação. A alimentação é muito importante. Pode falar. Eu não sou obeso, Certo. mas tenho gordura no fígado muito. Sim. Dieta também. A sua dieta mal equilibrada, ela causou sua gordura no fígado. Se o senhor não cuida dessa gordura no fígado, você tem uma grande tendência que essa gordura ela se espalhe por outros órgãos e você vai ter mais complicações. Magreza não é sinal de saúde, como também obesidade não é 100% sinal de que a saúde está em péssima qualidade. A gente tem que avaliar cada caso. Existe um risco maior com a obesidade, mas nem sempre, porque eu estou magro, eu estou 100% saudável. Não, porque talvez você tenha um metabolismo diferente do meu. Então talvez o senhor se alimente muito mal, coma muito, mas o senhor consegue digerir tão rápido que o senhor não engorda, não armazena. Já eu não. A minha genética familiar é toda para a obesidade. Se eu dar um deslize um pouquinho, eu já ganho um pouco de peso. Entendeu? Então assim, se o senhor tem gordura no fígado, você tem que começar de hoje a trabalhar com a sua dieta. Tá? Porque isso você vai começar a comprometer a função do seu órgão. E aí com o tempo você vai precisar de um tratamento um pouco mais debilitador, você tem que ficar fazendo um processo mais demorado, com mais medicação, e aí tudo isso vai debilitar. E olha, uma coisa que eu vou dizer para você. Levíticos 11 é um livro que traz para a gente algumas orientações sobre saúde. E lá, Deus ele aconselha algumas coisas que a gente pode ou não fazer, e muitas das coisas a gente negligencia porque a gente acaba achando que a gente sabe tudo. A gente acaba procurando sempre o que é mais fácil e o que é mais rápido, porque a minha correria de vida ela é grande. O 24 horas que a gente tem não dá para nada. A gente não controla isso. E muitas vezes, nessas 24 horas, o que falta tempo, falta tempo para tudo, inclusive até para Deus. A gente falou no começo que a saúde ela é um bem-estar físico, mental, que vem a questão do emocional e o espiritual. Então, você quebrou uma parte da cadeia, você quebrou todo o resto. E você vai ficar, o equilíbrio ele vai ficar sempre inconstante e você nunca vai ter uma saúde 100% eficaz. Vai faltar uma coisa, eu tenho que ter controle. O excesso, tudo demais sobra, até se você tomar água demais, faz mal para a sua saúde. Porque você vai ter um excesso de sais minerais no seu corpo e você vai começar a ficar
encharcado. O outro fator que é importante, raça. Por quê? Existe um estudo que fala que a raça negra ela tem uma predisposição maior a desenvolver um câncer de próstata, mais do que a raça branca. A mulher só negra que tem câncer de próstata? Não. É uma chance que eles têm maior por causa de herança genética. Pode passar? Pode passar? Tá bom? Beleza. Aqui é só repetindo a questão dos fatores que a gente já falou. Cor de pele, obesidade, pode passar. Veja só, a gente já falou de como é que funciona mais ou menos, agora e os sintomas, como é que a gente consegue sentir que algo está errado. Primeira coisa que é muito importante, você vai observar, a gente falou ali que quando o órgão ele cresce, você fica com aquela mangueira apertada. Então, primeiro sintoma, você vai ter dificuldade para manter a sua urina. Você vai ter muita vontade de fazer xixi, você vai chegar lá no vaso, quando você vai ficar pronto para fazer o xixi, ele vai ou gotejar, ou então ele vai sair em jato curto. Aí para. Ou então depois que você acabou o xixi, a vontade de fazer ainda continua. Aí você olha, mas eu não fui agora no banheiro. O outro sintoma que é muito importante, que acontece muito, além da urina, ela sair com essa dificuldade, ela pode sair com sangue. Porque imagina só, se você tinha um canal e saiu xixi por ele, você está apertando ele é uma musculatura. Então se você mexe no seu músculo muito, ele vai começar a machucar, então você vai ter sangramento. Aí tanto pode ser na urina, como também pode ser na hora da ejaculação. Você tem que observar. E sabe um critério que é muito importante, eu digo sempre isso nos meus pacientes. A gente não consegue identificar nada no nosso corpo, nada. Seja normal ou seja anormal, se a gente não se conhecer. A gente hoje tem um tabu muito grande em relação a olhar para o nosso corpo, a visualizar o que a gente tem. Você nunca vai conseguir observar o que está errado se você não sabe como é que está normal. Né? Uma mulher não vai conseguir observar se ela tem um caroço no seio, se ela não faz o autoexame. Como é que ela vai observar? Você tem uma noção? Hoje, as mulheres judias da religião do judaísmo, elas são as mulheres que mais têm índice de câncer de mama no mundo, porque elas não conseguem e não são permitidas ao toque, elas não se tocam. Por outro lado, elas têm uma diminuição, elas são as mulheres que menos têm chance de ter câncer de colo do útero, porque os homens, eles são, por critério religioso, eles fazem a circuncisão quando eles nascem. Então o homem, ele diminui a quantidade de bactéria que ele tem na região do pênis. Então no ato sexual, eles não usam preservativo, né? Porque já estão casados, enfim, eles não têm eles não levam para ela a bactéria, não levam HPV, não levam vírus. Então elas têm uma proteção maior em relação a isso. Então são contrastes. Enquanto o homem ele tem essa proteção, a mulher ela tem aquele prejuízo. Então é importante se conhecer, de se tocar. Sabe uma coisa que é muito importante, pouco a gente faz? Se você observar, a nossa região do nosso escroto, do nosso saco, ele é todo enrugado. Então é muito importante que você apalpe ele, que você estica aquelas rugas, sabe? Porque ali você vai conseguir ver se tem sujeira, se tem alguma espinha, se tem algum caroço, se alguma coisa ali está anormal, tá? E é muito importante manter a questão do asseio. A gente tem uma regra em que nós somos o homem, nós temos que chegar em casa e a mulher tem que estar lá pronta para a gente ter relação. Isso é um erro muito grande, porque você tem que observar como é que sua esposa está. Se ela não está no período que ela não pode fazer relação, porque ela está menstruada, e você não pode forçá-la a ir além daquilo que ela consegue, porque o seu desejo não pode ser maior do que o desejo do outro. A relação sexual ela tem que ter uma parceria, você tem que ter um contato muito próximo, uma troca. A gente chama de simbiose, quando você dá e você recebe, mas para isso vai ter que ter um acordo. Nada pode ser forçado, nada pode ser vergonhoso, nada pode trazer a sensação de humilhação. Se passou nesse ponto aí, é porque então não houve algo prazeroso. E Deus ele abençoou a relação sexual no casamento por isso, porque era algo que era consensual. Então, às vezes você cobra que você chega em casa do trabalho, sua mulher esteja com o cabelo penteado, que ela esteja bonita, cheirosa para você, e você chega em casa fedendo, suado, você não escova o banho direito, você não faz uma limpeza no seu pênis direito. Então você está cobrando aquilo que você não oferece. Você tem que parar um pouquinho e pensar, eu sou o macho da casa, calma aí, você é o homem e ela é a mulher. A gente precisa que a mulher seja submissa ao homem, mas tem condição para isso. Né? A mulher não é sua escrava, ela acabou esse tempo há muito tempo, ano passado.
Então hoje em dia o homem ele precisa dar também alguma coisa à mulher. Então é bom cuidar da sua higiene, andar com as axilas cheirosas. Se você tem muito pelo na axila, vamos aparar esse pelo. Para que você está vendo pelo ali dentro? Pelo só vai gerar mais infecção, você vai ter coceira, você vai ter... Então assim, se limpa, mantenha o seu asseio, mantenha a sua higiene, isso é importante. Para que você tenha uma relação sexual e você não infeccione a sua mulher. A sua mulher ela tem uma qualidade, perdão, uma deficiência que você não tem. Se você observar, no começo daquela imagem lá, a gente tinha um canal que era muito longo. A mulher, ela tem um canal entre a bexiga e a região da vagina, da uretra, de 5 centímetros apenas. Então ela tem uma chance de ter infecção de urina muito maior que a nossa. A gente, para a gente sentir a infecção de urina, a gente já está com ela muito avançada, porque da bexiga até o nosso pênis são mais ou menos 15 centímetros, então é longo, é uma mangueira grande. Então a mulher, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada, e você zela por isso, se cuidando também. Você falou de uma coisa muito importante aí, é a questão da higienização antes da relação sexual, a gente protege a mulher. Sim. E a higiene depois da relação sexual, a gente se protege contra o câncer de pênis. Contra o câncer de pênis. Então, tudo que a gente faz com o nosso corpo, a gente começa a descuidar dele, a gente começa a surtir lá na frente o defeito disso aí. Então é muito importante. E outra coisa, conhecimento a gente não guarda para a gente começa a dissipar. A gente recebe as boas novas de Cristo, a gente tem que colocar no máximo que a gente puder para que as pessoas conheçam o Evangelho. E Deus deu para a gente o nosso corpo, para a gente cuidar dele. A gente é mordomo do nosso corpo. Se você não cuidar dele no final da volta de Cristo, ele vai pedir conta. Cadê o corpo que eu te dei? Cadê o mordomo? Cadê o servo bom e fiel? Então, mais um outro sintoma que a gente tem. A vontade de urinar ela acontece muito durante a noite, que é quando você está em repouso. Então você percebe que você vai ter um jato menor, mais vontade, esse jato pode vir com sangue ou não. E uma coisa que é muito importante é que o homem, quando ele tem uma alteração na sua próstata, ele começa a salivar muito. Então na hora que a gente vai fazer uma triagem com o paciente homem, a gente já começa a perguntar, está salivando muito, está babando muito, você está aqui parado, não está comendo nada, não tomou nada, e a boca está muito cheia de saliva? Tá, é um sintoma também. A gente começa a colocar isso como importante. E isso a gente tem que avaliar cada ponto, para a gente saber em qual grau a gente tem de comprometimento daquela pessoa. Entendeu? E a questão do cansaço. O corpo fica muito cansado, com dor nas costas, e você não sabe de quê, você não fez esforço, você não trabalhou pesado, mas o corpo está lá mole. E aí, nesse momento que o homem realmente ele percebe, alguma coisa está errada. Se eu estou cansado sem trabalhar, aí quando ele vai procurar assistência, quando já está realmente nas últimas, quando a gente começa a falar. Pode passar mais um. Veja só, aqui a gente trouxe só alguns exemplos de como a gente pode diagnosticar essa situação. O mais famoso, que foi o primeiro que foi descoberto, foi o toque retal. Aí veja bem, existe um tabu muito grande em relação a esse toque, por quê? Muitos homens pensam que se o médico colocar o dedo lá no ânus, vai perder a estrutura do ânus, vai modificar, eu vou começar a fazer cocô sem conseguir segurar. Isso é mentira. O toque, nada mais nada menos do que a região do ânus ela fica muito próxima da próstata. Então imagine que aqui está a sua próstata, o médico vai lhe deitar uma posição confortável, ele vai colocar uma luva, ele vai colocar um líquido para lubrificar o dedo dele, e ele vai colocar rapidamente e vai conseguir apalpar a sua próstata. E ele vai sentir pelo toque qual o tamanho que ela está. Se ela crescer demais, ele vai conseguir sentir. Se ela tem algum caroço ou algum tumor, alguma coisa alterada, ele vai conseguir sentir. Então, a partir desse toque, ele vai ter uma ideia. Mas digamos que você está começando agora, quer fazer uma triagem, quer ter uma noção do exame do PSA. Só que o PSA, ele altera no organismo por vários fatores. Então, nem sempre uma alteração na próstata em si, de crescimento ou de câncer, vai ser diagnosticada somente com o PSA. É igual, por exemplo, se a mulher hoje chegar na consulta e falar assim, eu estou grávida, eu fiz o teste do beta. O beta-HCG, já conhece o beta-HCG, né? Tem um hormônio que a gente faz para saber se a mulher está grávida ou não. Então, nem sempre a gravidez altera somente aquele exame. Outros fatores também alteram, por exemplo, o mioma altera esse exame, um câncer de colo de útero altera esse exame. Então, a gente tem que investigar de outras formas,
Entendeu? Então, basicamente isso. Uma outra coisa, a ultrassom. A ultrassom ela pode ser feita tanto pelo abdômen, como também por via retal. Depende da avaliação do médico. E o outro é uma cintilografia óssea. O que é que isso significa? É como se fosse uma tomografia da região do corpo. E nessa região, ele vai fazer um preenchimentozinho através de uma substância que a gente coloca no sangue, da região da próstata, e ela vai olhar se ela está alta, perdão, se ela está aumentada ou não está aumentada. Porque esse é um exame um pouco mais complicado, dá um pouco mais de trabalho. Então, basicamente, é o PSA, o toque e a ultrassom. Relativamente, a gente pode escolher dois desses. Poderia ser, por exemplo, o toque e o PSA. Ou então, por exemplo, a ultrassom e o toque. Mas o toque ele ainda é um exame que é muito importante. Aí o homem está com dificuldade, eu não vou aceitar, eu estou com medo e tal. Esse exame é tão rápido, porque muita gente pensa que vai ser a mão do médico toda, que vai ser 2 dedos, é um dedo só. Independente do tamanho do dedo do médico, não tem condições dele romper a estrutura que fica na região externa do ânus, não tem condições, porque é algo que é lento, tranquilo, passivo, nada de agitação, de correria, é rápido. Colocou, sentiu, terminou o exame. Basicamente isso. Próximos diagnósticos são esses. Vamos ver logo para registrar. Pode passar. Isso aqui é só uma imagem para a gente colocar, que é o seguinte: em machão, é melhor você levar um toque ali do que morrer com aquilo lá. De frescura, toque, deixe de frescura, toque o preconceito pela vida. Essa é a mensagem que a gente deixa sempre que a gente fala sobre isso. Não importa aquilo que você já ouviu, aquilo que você já foi ensinado na época da sua infância. Homem que é homem é aquele que se cuida. Homem que é homem é aquele que não deixa para depois. Ele toca aí agora nesse mês já, e eu não vi que eu não sou. Depois já que eu estou falando. Sim, foi muito rápido. Eles deram as vagas para a gente quando foi buscar os pacientes já estava cheio e foi uma corrida danada. Teve uns que estavam com mentira, dizendo, com amor, mentira. É nada. Isso aí porque na verdade ele quer brincar com a situação e aí acaba que outras pessoas acabam se sentindo incomodadas com isso e se recuam. Depois, eu mentir para lá, até as pessoas têm amizade com a outra, tem que mentir que você não fez isso, não. É simples, Eu é não muito falo simples. mais, eu estou dizendo, nossa, eu sei que não fez isso aí. Então, gente, basicamente a gente precisa falar sobre esse assunto que é importante. A gente tem que se dissipar ao máximo que a gente puder. Geralmente nas coisas mais próximas da gente, que a gente tem mais confiança, que é família, que é amigos, pessoas da nossa congregação, né? Porque a gente acaba trazendo coisas boas para as pessoas. Eu queria, para a gente terminar, deixar só um verso bíblico, pode passar? Para a gente começar, o primeiro está lá em 1 Coríntios 3, 17, que fala que não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Portanto, o templo de Deus que sois vós é santo. Isso aqui foi Paulo dando informação ao povo de Corinto. O povo de Corinto estava vivendo uma vida muito solta, não estava buscando ter os princípios de saúde que já estavam na Bíblia para eles ensinar. E o outro verso, lá em Provérbios, Salomão fala para a gente: o homem bom, ele cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então é a hora da gente quebrar as correntes, quebrar o machismo, quebrar os conceitos, os preconceitos, porque tem que se cuidar, no alto caminho. E mais um verso para a gente terminar, pode passar? Está lá em 3 João 2, amados, é o conselho que João deu nas suas últimas cartas. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Saúde ela precisa estar em equiparação em vários aspectos. Bem-estar, ele precisa estar completo. São 3 pilares importantes. Se você quebra um, a casa ela fica desequilibrada. Então você precisa entender que não é outra pessoa que vai fazer isso por você, a não ser que você já esteja em uma situação um pouco mais grave. Nesse momento, enquanto você está aparentemente bem, é hora de você buscar, é hora de você aprender a se cuidar, de você entender, e nunca é tarde para começar. Ninguém nunca foi tão longe por um caminho que ele não consiga voltar. E hoje sempre, eu digo sempre para os pacientes, não adianta agora chorar pelo leite derramado, pela gordura no fígado, pela gordura abdominal que está grande, pelo cálculo na vesícula ou no rim. Agora é hora de tratar. O leite já foi derramado. Se você limpar, ele não vai voltar para a panela.
Ele já foi derramado, já desperdiçou, agora é um novo começo. É uma página nova, vamos tratar o que tem que tratar. Se tiver que prevenir, vamos prevenir, mas sempre é para se cuidar. Tá bom, meus amigos? Então, Deus abençoe a gente, que a gente aprenda a ser cada dia melhor, cidadãos melhores, para que a gente esteja preparado para a gente estar lá no céu. Tá bom? Então, Deus abençoe.